My mind is free to explore the universe. There are no limits to the human spirit. If I say the planets are aligned, what do you think that means? O céu da semana. Olá, ouvinte do CentauriCast, está começando mais um Céu da Semana, o seu guia semanal do que ver no céu, entre os dias 25 de agosto e 1º de setembro do ano de 2026. Antes de começar, um lembrete rápido. Se você está pensando em comprar o seu primeiro instrumento para observar o céu, confira a nossa lista de telescópios recomendados no link da bio do nosso Instagram, lá do Clube Centauri. E na loja Photon Astro, usando o cupom CENTAURI, você também ganha desconto. Agora anota aí, madrugada de sexta-feira, dia 28 de agosto. Se você puder, já deixe o despertador preparado. Isso porque a sombra da Terra vai atravessar a Lua e produzir um dos fenômenos astronômicos mais interessantes do ano. E a melhor notícia, o eclipse será visível em todo o Brasil, do começo ao fim. Então vem comigo porque eu vou te explicar tudo. Vamos começar pelo principal. Um eclipse lunar acontece quando a Terra passa entre o Sol e a Lua, fazendo com que a sombra do nosso planeta seja projetada na superfície lunar. É um fenômeno simples de entender, mas impressionante de se observar. E como a Lua precisa estar do lado oposto ao Sol para que esse alinhamento aconteça, então eclipses lunares só podem acontecer durante a Lua cheia. E justamente no dia 28 teremos lua cheia. Mas talvez você esteja se perguntando, se toda lua cheia coloca a Terra entre o Sol e a Lua, por que não temos eclipses todos os meses? E a resposta está na órbita da Lua. A órbita lunar é inclinada cerca de 5 graus em relação ao plano da órbita da Terra em torno do Sol. Por isso, na maioria das luas cheias, nosso satélite passa um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo da sombra da Terra. Somente quando os 3 corpos ficam suficientemente alinhados é que acontece o eclipse. E é justamente essa combinação que torna o eclipse um evento tão especial. No dia 28, cerca de 93% do diâmetro da Lua ficará mergulhado na umbra, que é a parte central mais escura da sombra da Terra. Por isso, embora tecnicamente seja um eclipse lunar parcial, ele está muito próximo de ser um eclipse total. Praticamente todo o disco lunar ficará com aquele aspecto acobreado, alaranjado ou avermelhado, enquanto apenas uma pequena faixa permanecerá iluminada. E aí vem uma das partes mais interessantes. Por que é que a Lua fica vermelha se ela está dentro da sombra da Terra? E a resposta está na atmosfera terrestre. A atmosfera da Terra funciona como uma espécie de lente gigantesca. Ela desvia parte da luz do Sol de dentro da sombra da Terra e nesse processo espalha mais intensamente os comprimentos de onda azulado e deixa passar principalmente a luz vermelha. É exatamente o mesmo princípio que faz o Sol e o pôr do Sol apresentarem aquelas cores alaranjadas e avermelhadas. Agora eu vou passar para vocês os horários para você observar o eclipse. A Lua começa a entrar na penumbra às 22 horas e 23 minutos da quinta-feira, dia 27. Essa é a primeira fase, bastante sutil e pouco fácil de perceber. Agora, às 23 horas e 33 minutos, começa de fato o eclipse parcial. É aí que a sombra mais escura começa a avançar sobre a Lua e aparece aquela verdadeira mordida na borda do nosso satélite. A 1 hora e 12 minutos da madrugada da sexta-feira, dia 28, acontece o máximo do eclipse. Esse é o momento principal da observação. E depois, às 2h52, a Lua começa a sair da umbra. E às 4 horas, o eclipse termina completamente. Se você estiver em Manaus ou Cuiabá, os horários são 1 hora mais cedo. E em Rio Branco, 2 horas mais cedo. O fenômeno será visível de todo o território brasileiro, do início ao fim. A América do Sul, inclusive, estará entre as melhores regiões do planeta para acompanhar esse eclipse. E você não precisa de nenhum equipamento especial para observar. Ao contrário de um eclipse solar, observar um eclipse lunar é completamente seguro, não precisa de filtro nem óculos especiais. É só olhar para a Lua, Pode observar a olho nu durante todo o tempo que quiser. E se você quiser fotografar o eclipse, também será possível. Com o celular na mão, sem apoio e sem zoom adequado, provavelmente a Lua vai parecer apenas como um pequeno ponto brilhante. Mas com um tripé, um zoom
o resultado pode ser interessante. Além do mais, claro, se você conseguir adaptar num telescópio com esses adaptadores que nós recomendamos no Clube Centauri. Esse será o único eclipse lunar de 2026 visível do Brasil. Agora que já falamos do grande destaque da semana, vamos olhar rapidamente para os outros fenômenos que são tão interessantes quanto. Primeiro, Mercúrio, que vai desaparecer do céu. No dia 27 de agosto, Mercúrio chega à chamada conjunção solar superior. Isso significa que, visto da Terra, o planeta estará passando para o outro lado do Sol. Por isso, não adianta procurar Mercúrio nos próximos dias. Ele volta a aparecer nos finais de tarde, lá pelo mês de outubro. E na mesma noite do eclipse, temos outro visitante, o asteroide 9 Metis. No dia 28, ele chega à oposição, que é o melhor momento para observar um astro. Mas tem um detalhe importante. O asteroide Metis estará com uma magnitude em torno de 9,2, portanto, invisível ao olho nu. Para observá-lo, será necessário pelo menos um binóculos 10x50 ou um telescópio com abertura superior a 114 mm. Ele estará na região de Aquário. Mas, como você bem sabe, nesse mesmo dia temos lua cheia. Então, ou você vai observar o asteroide no eclipse, ou então a lua cheia vai atrapalhar bastante a sua observação. E no final de semana teremos outro encontro bonito no céu. Na noite de domingo, dia 30, a Lua passará perto de Saturno. Ela estará na fase minguante e a separação será de apenas alguns graus no céu. Lembrando que conjunção e maior aproximação são conceitos diferentes, mas acontecem muito próximos nesse caso. E claro, Lua e Saturno não estarão realmente próximos do espaço, é uma questão de perspectiva. E fechando a nossa lista, temos uma chuva de meteoros um pouco mais discreta, as Aurígidas. E o pico acontece na virada do dia 31 de agosto para 1º de setembro. O nome vem da constelação de Auriga, o cocheiro, que é a região do céu onde os meteoros parecem surgir. E eu disse parecem porque esse ponto é uma questão também de perspectiva. E os meteoros das Aurígidas são produzidos por partículas deixadas pelo cometa Kiers. Mas vamos ser bastante honestos, as condições não são muito favoráveis. Em céu perfeito, a taxa esperada é de aproximadamente 5 meteoros por hora, mas nesse caso teremos a Lua quase cheia, que pode atrapalhar bastante a observação. Além do mais, o radiante da chuva fica bastante ao norte, então, para quem está mais ao sul, vai ter uma noite difícil de observar. Então é isso, a semana tem um asteroide para quem possui um instrumento de observação, um belo encontro entre Lua e Saturno no fim de semana e uma chuva de meteoros bastante discreta. Mas acima de tudo, essa semana tem uma madrugada que merece ser colocada na agenda. Na noite de quinta para sexta, entre as 11h30 e as 4 da manhã do dia seguinte, teremos um belíssimo eclipse lunar quase totalizado. E o melhor de tudo, de graça e a olho nu. Então chama alguém para observar junto, acorda quem estiver dormindo e quando aquela curva começar a avançar pela borda da Lua, lembre de uma coisa, aquela curva, gente, é a Terra, é o contorno do nosso planeta, projetado a cerca de 380 mil quilômetros de distância. Esse foi o Céu da Semana do CentauriCast. Siga o Clube de Astronomia Centauri para acompanhar os próximos fenômenos astronômicos e, claro, manda pra gente os seus registros astronômicos das próximas madrugadas. A gente quer ver como foi o eclipse aí na sua cidade. Céus limpos a todos e até a próxima. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.